Mas no básico é isso, tá? Aqui estamos quase na hora. E vamos entrar no Flow Spec. Flow Spec. Alguém já ouviu falar nesse negócio? Flow Spec? PGP Flow Spec. Né? Que, por sinal, é o nome de batismo aí da nossa saudosa empresa de mitigação, né? Que é a Flow Spec Solutions. Flow Spec vem de especificação por fluxo, ou também fluxo especificado, tá? Onde os procedimentos para distribuição de regras específicas e de especificações de fluxo via BGP, tá? E define o quê? O procedimento para codificar as regras de especificação de fluxo com a informação de alcançabilidade das camadas de rede. Então, o Flow Spec, ele vem trazendo um novo recurso para o mundo das mitigações, porque eu consigo agora passar algumas especificações dentro do fluxo, dentro do pacote, literalmente, BGP. E aí, né, vai dentro do campo lá onde tem o prefixo da rota, tá? O prefixo da rota NLRI. Dentro lá do campo, você vai ter novos campos lá dentro, novas capabilities, né? São novas funcionalidades, que é justamente o encaminhamento de fluxo, um encaminhamento que nós chamamos de ACLs. Então, é uma forma de eu controlar o que eu recebo na minha operadora. Controlar o fluxo que a minha operadora me envia. Seja esse fluxo uma porta específica, um protocolo específico, tá? E em alguns casos até uma flag específica. A gente vai falar mais sobre isso, tá? Bom, ela também define o quê? A aplicação para a finalidade de filtragem de pacotes, a fim de atenuar os ataques de negação de serviço. Então, se eu tenho portas específicas ou protocolos específicos, eu posso filtrar isso. Eu posso escolher não receber, tá? Esses protocolos específicos ou essas portas específicas. É uma forma de quê? De disseminar regras e filtros de pacotes de forma dinâmica entre os roteadores que utilizam o protocolo BGP, através de que nós chamamos de um speaker, ou um controlador. Dentro da topologia do FlowSpec, desculpa, você tem o que nós chamamos de speaker, ou falador, ou controlador, que é geralmente o software de mitigação. O Arbor da vida, Fastnashmon, Vanguard, tá? São softwares que analisam o fluxo e realizam tomada de decisão, tá? E vários outros, né? Tem os softwares da Akamai, tem os softwares da Cloudflare, e vários outros. Então, esse controlador, ele analisa o fluxo e fala assim para o roteador, olha só, tudo que for para aquela origem, daquele destino, naquela porta, ou aquele protocolo específico, você desvia. Ou então você dá um deny, ou então você coloca um rate limit, um controle de banda, tá bom? Então você toma alguma outra providência, tá? Então é muito legal o Flow Spec. Especificado aqui na 5575 tem, vocês vão notar que essa RFC, ela tem algumas, como é que fala? Revisões, tá? Tem algumas revisões. Lá no curso de BGP a gente se aprofunda mais, tá, gente? Porque aqui a gente tem que falar mesmo de forma mais superficial para poder a gente entrar no mundo, mas lá no curso de BGP a gente fala mais sobre ela. O BGP FlowSpec nada mais é do que uma nova extensão do protocolo, tá? Então, ele está aqui, ó, na 134, ou 133, está aqui. E IPv6 também, tá? Então, é MPBGP. Basicamente é isso. Então, no MPBGP você tem lá IPv4, IPv6, VPN V4, IPv6, FlowSpec, V4, V6, tem várias famílias de protocolo dentro do BGP, né? Bom, esse aqui é o pacote. Ó, podemos ver aqui ó, na capability, né, na funcionalidade, que a SAF, a AF e a SAF, né, do IPv4 FlowSpec como exemplo. Então, está aqui, ó, aqui embaixo, aqui, ó, vocês vão ver aqui embaixo, ó, 133, ó, a SAF do BGP. FlowSpec. Então, a partir disso, eu tenho agora uma nova capability, né? Uma nova funcionalidade onde eu consigo aplicar, né, as séries dentro de fluxo. É basicamente isso, né? Muito legal. Essa nova extensão define métodos de distribuição de tabelas correspondentes e não a prefixos mais, né? Agora são fluxos individuais. Isso é muito, muito legal. É um novo mecanismo, né? E dentro desse fluxo,
nesse contexto de flow spec, né, geralmente nós temos 12 tipos de componentes que podem ser controlados. Aí nós temos prefixo de destino, de origem, protocolo, porta por destino, por origem, tipos de mensagens ICMP, flags TCP, tamanhos de pacotes, tá? Fragmentação de pacotes a partir de alguma flag específica. Então, são os principais aí, tipos de mecanismos de mitigação que o flow spec vai fazer. Tá? O flow spec é lindo, né? Então, é muito poder mesmo o flow spec. Você controla o que você recebe lá na outra caixa, ou na sua própria rede interna. Entendeu? Junto com o campo, né, que vem aí o prefixo, a NLRI, é um camarada, né? Ou seja, junto ao campo correspondente, você tem um novo campo, que é o que a gente chama de flow NRI, e existe também a sinalização da qual deverá ser tomada, né, para este fluxo específico, a ação. Então, você consegue ainda determinar ações dentro do fluxo. Tá? Então, você pode ter uma ação de flow spec para criar um controle de banda, você pode ter uma ação de drop ou accept, você pode ter um direcionamento ou uma marcação simplesmente desse pacote. Imaginem as regras que vocês criam para fazer controle de portas nos BNGs. É basicamente isso que vocês fazem, ou vão fazer no BGP, só que vão dar essas ACLs para o BGP Flow Spec controlar. Então, quando a gente faz a sessão BGP Flow Spec, você diz na sessão BGP qual é a ACL que esse Flow Spec vai usar para poder ter os parâmetros de análise. Aí, quando o fluxo chega, ele analisa o fluxo, determina a partir das ACLs o que ele vai fazer e aplica. Entendeu? É top. Dentro da mensagem, aí, capturando o pacote com o Wireshark, né, com o IVE dá para fazer a captura do Wireshark, tá, gente? Então é super tranquilo. Isso aqui não é Wireshark, é bem tranquilão. Tem na internet, mas com o Wireshark a gente consegue ver a mesma coisa, tá? Se a gente olhar a mensagem de update do BGP, né, a informação vai estar aqui. Então, a gente tem ó, o MP, tá? Aí tem aqui a nova extensão. Aqui embaixo a gente tem a NLRI, Network Layer, REST Bit Information. Aí tem aqui, ó, fluxo. Aí eu tenho dentro do fluxo, eu venho um filtro. Nesse filtro eu estou passando um endereço IP de destino aqui, 1/32. Tá vendo? Destination. Beleza. Aí aqui tem um protocolo, tipo de protocolo, tá? O valor do protocolo, tem que ter a numeração, né? Cada protocolo tem o seu campo, o seu número. O destino, a porta de destino, porta 80, tá vendo? Valor 80. E um filtro na porta 123 também. A porta não, o valor, né? É isso mesmo. Porta de origem 123. Destino, quando for destino 80, na origem 123 também. Drop. Então, tem dois filtros aqui chegando, de origem e de destino, no fluxo. E isso eu aplico na caixa que me vende a mitigação. E essa caixa que me vende a mitigação para de me enviar esses fluxos. Eu paro de receber esses fluxos. Ou minha rede para de fazer esse fluxo para a internet. Esse é o controle que o Flow Spec te dá. Ele é muito poderoso mesmo. Por isso que, geralmente, somente as empresas de mitigação, tipo a nossa, sim, a Flow Spec usa, né? O protocolo. Dificilmente um provedor comum vai usar, raramente um provedor comum vai usar, e dificilmente um provedor que vende link mitigado vai usar. Geralmente isso é usado mais pelas nuvens, tá? Porque tem uma questão de compatibilidade de fabricante, tem um monte de coisa que tem que ser analisada. Bom, se vocês forem começar a testar a brincadeira, basicamente, habilitar na address assembly do BGP o Flow Spec e dentro do peering, tá? Seguindo, identificar o flow a ser distribuído, que são basicamente as ACLs, a classe map do Cisco, aqui seria um exemplo de Cisco, tá? Então, eu crio as ACLs dentro do Cisco e digo dentro do fluxo da seção BGP qual é a ACL que aquele fluxo vai usar como parâmetro. Defino a PBR, se eu for, por exemplo, eu posso mandar que um prefixo IP específico seja redirecionado para a minha mitigação mesmo, ou seja, sim, vai ficar mais fácil explicar isso aqui, ó. Beleza. Então, ó, eu tenho internet, roteador, aí você contratou a nuvem de mitigação. E aqui na nuvem de mitigação a gente tem Flow Spec, tá? E aqui eu tenho 2 trânsitos, tenho Clear Pipe aqui, por exemplo.
Então, no momento em que você sofreu um ataque no /32, por exemplo, esse 111, você mandou uma mensagem de full spec falando assim, olha, esse IPI, eu analisei que aqui ele está sendo atacado aqui de várias origens, vários destinos, vários protocolos. Aliás, esse é o único destino, mas de vários protocolos, e não quero usar Black Hole porque eu preciso usar alguma coisa da porta 80 dele. Eu hospedo nesse IP aqui um site, por exemplo. Então, eu tenho que ter a porta 80 dele. Então, eu mando aqui por Clean Pipe, esse Clean Pipe aqui vai fazer uma mitigação aqui dentro, por exemplo, via rate limit. Então, todo o fluxo que vem da internet vai passar no meu roteador, vai fazer um rate limit, que eu especifiquei via FlowSpec, para só assim o pacote chegar até mim de novo. Vai ter uma limitação de banda, mas vai chegar. Ou faço black hole, ou faço um redirect. Não, eu quero redirecionar para um outro roteador, que esse outro roteador tem a capacidade de banda maior, eu preciso receber muita banda, não tem problema receber essa quantidade de banda. Posso fazer isso, por exemplo. Então, é o poder de eu controlar a outra caixa, aplicando políticas de roteamento. FlowSpec é outro nível, né? É algo muito, muito legal. E está aqui, né? Definir o Service Policy e associar as políticas dentro do BGP FlowSpec. Né? Nessa topologia, a topologia simples aí de utilização de controle de fluxo via BGP. Maravilha, né? Em resumo, o uso do FlowSpec é uma importante ferramenta, tá bom, para a proteção das redes. Então, todo provedor deveria pensar em contratar uma mitigação e, sim, realizar o monitoramento da sua rede e ter o controle da utilização do FlowSpec. Ou de Black Hole, ou algum controle. Tenha sempre controle. Aquela primeira aula lá foi muito importante, tá? Por que isso? Porque quanto maior for o seu controle, maior vai ser a eficiência, mais rápido vai ser as contramedidas. Bom, capaz de realizar instruções de ACL, como eu falei com vocês, como, por exemplo, adicionar regras, adicionar atributos, redirecionar, aplicar rate limit e vários outros parâmetros de mitigação. Além disso, o BGP FlowSpec também é capaz de fazer um descartar pacotes, seguindo padrões específicos ou genéricos, como Black Hole, ou através de algum protocolo nativo do BGP. Tá? O FlowSpec também permite criar o quê? Regras eficientes e rápidas, isso é muito importante. Além disso, ele possibilita, né, que um ataque DDoS seja mitigado em altíssima velocidade. Então, o FlowSpec é tudo de bom. Logo, as organizações que desejam proteger seus serviços críticos, tá, precisam aí pensar muito em ter um link mitigado, ou ter um link mitigado mais uma nuvem de mitigação, ou ter a nuvem de mitigação, né, para poder operar aí na segurança das suas redes. Isso é muito, muito importante, né? Infelizmente, é assim que funciona, tá? Como reagir ao ataque DDoS? Tá bom? A gente falou disso na primeira aula, então aqui vai ser mais um complemento, tá? Primeiro, antecipe-se, tá? O princípio básico de segurança da informação é isso, antecipação, não é isso? Sempre assuma que você será ou está sendo alvo de um ataque. Isso, cara, eu 100% eu vivo sendo atacado, eu penso assim, tá? É assim que minha cabeça funciona, estou sempre sendo atacado. Com isso, procure o quê? Saber quais ferramentas, features existentes na rede, para você poder estar sempre um passo à frente, tá? Possui um plano de ação para reagir a tal incidente e, né, é de extrema importância. Saber o que fazer é a diferença entre reação aceitável e um incidente grave. Isso é muito importante. Então, lá na Netscout, no site da Netscout, eles dão essa sugestão, que é, primeiro, identificar, classificar, ter um trial back e reação e remediação, que são, né, as dicas, tá, de como reagir a um ataque DDoS. Maravilha. Bom, em quais ou qual, né, pontos de entrada de rede o tráfego está chegando? Essa é uma pergunta que se deve fazer sempre que possível. Tá? O Eliseu que suspeitou um ataque aí. Qual é o alvo desse ataque? Netflow responde. Qual o volume do tráfego? Netflow responde. O que mais, além do alvo, pode estar sendo atacado ou afetado? A sua análise de perfil de cliente mais o Netflow vão responder. Qual o perfil do ataque? Uma porta de origem, porta de destino, um protocolo específico, uma porta, um endereço IP específico? É um DOS, um DDoS, um DR-DOS? O que é esse ataque? Netflow mais perfil do usuário.
Com isso, que nós podemos fazer o quê? Podemos fazer o uso de diversas ferramentas que a gente aprendeu aqui no curso, inclusive, para auxiliar na nossa mitigação de DDoS. Essas ferramentas são diversas, tá? Bem como as aplicações, nós aprendemos um monte delas aqui. Bom, vetores de ataque, alguns protocolos aí mais abusados aí para amplificação. Esses protocolos, minha recomendação para vocês é o drop no input, dependendo do equipamento, tá? E monitoramento, dependendo do equipamento. BNG, você não pode dropar o DNS, mas você pode monitorar ele. Por quê? Porque a amplificação dele é muito alta, tá? Até 54 vezes o poder de amplificação. NTP. NTP você pode bloquear se você quiser ou não, fica a seu critério, é só ter sempre uma análise, tá? Para poder bloquear seu BNG, por exemplo, para os seus clientes não serem amplificadores. Olha a quantidade de vezes que ele sofre uma amplificação. SNTP, por exemplo, seus clientes não precisam de nada disso. Entendeu? NetBIOS, seus clientes não precisam ter esse negócio na rede. SSDP, muito menos. Chargem, puta, velho, fala sério. Drop no forward nesses caras. DNS você não vai dropar forward, precisa passar o forward, né? Mas você pode monitorar bastante. Né? E o input para dentro dos seus clientes, você pode, né, dependendo do como for, e o que estiver acontecendo, você pode dar o drop e fazer uma marcação seletiva. Então, tem muitos mecanismos que podem ser feitos. Mas essas portas aí. Aula 1. Vai lá na aula 1 que vai ter um monte de portinhas mais para vocês. Bom, e posso bloquear o tráfego para o meu cliente? É certo fazer isso? Né? Bom, a maioria das vezes a gente discute bastante sobre isso, mas o Marco Civil aqui, ó, tem essa leizinha aqui, tá bom? Ela, se você informar previamente, de modo transparente, claro, suficiente, descritivo aos seus usuários sobre as práticas de segurança, isso inclusive vai estar no contrato que o seu cliente vai assinar, você pode bloquear o cliente, cara, pode bloquear a porta, pode literalmente, se você suspeitar que seu cliente está sendo um vetor de ataque, né? Ele vai falar que ele está atacando alguém, mas ele pode estar realizando um ataque sem saber, ele é um vetor. Então, você pode dropar ele, você pode bloquear ele. Tá? Esse é o poder que nós temos. E o Marco Civil protege a gente contra isso. E como que nós conseguimos achar o tal do guerreiro? Quem lembra do guerreiro, o tal do atacante? Foi assim que a gente descobriu. Assim que eu ajudei a achar, por exemplo, o guerreiro. Eu, né, a nossa empresa foi uma das empresas aí também que ajudou a achar o guerreiro. Por que a gente fez isso? Porque a gente fez o quê? A gente procurou advogado e nós fizemos uma notícia crime. Nós abrimos um boletim de ocorrência, tá? E nós, né, procuramos aí informação. Então, sempre que você sofreu um ataque, guarde os logs desse ataque, tire print, tá? Guarde o arquivo de fluxo, o index lá do Elasticsearch, guarda o index lá do NF100, guarde esses arquivos, tá bom? Faça um backup do banco de dados do InfluxDB do FastDashMon, guarde esse banco de dados, tudo isso será usado como prova. Então, você vai abrir o boletim, a ocorrência, tá? E, a partir disso, você vai fazer uma denúncia aberta, pública, ou você vai procurar mesmo, na delegacia, tá? Delegacia estadual que você vai procurar isso, não é Polícia Federal, nem nada disso, vai na delegacia mesmo, tá? Informações que a delegacia pode conseguir sobre ataques DDoS são nos ministérios públicos do Tocantins, que foram pioneiros aí na análise e apreensão de hackers, e na Segurança Pública de Goiás. São os dois estados brasileiros aí que conseguiram aí unir esforços, né? Ou seja, com esforço em conjunto, mas o governo federal conseguiram achar vários e continuam achando vários ataques aí, vários hackers e pedófilos e tudo mais. Então, essas duas secretarias de segurança são secretarias que vão informar a delegacia local que você fez a abertura lá da ocorrência sobre como proceder para poder fazer com que as provas que você coletou consigam ser né, consigam ser unidas com a força-tarefa que essas duas organizações, aí, esses dois estados estão levantando, tá? Essa é a minha dica para vocês. Bom, está aqui a lei. Então, protejam-se.
Essa é a nossa topologia do nosso curso, então a gente vai voltar aqui um pouquinho para o nosso curso agora, já está na hora do nosso coffee, estamos no tempo mesmo. Como é importante monitorar a rede interna. Olha aqui, endereços, deixa eu aumentar mais essa tela aqui. Endereços IPs privados no Elasticsearch, estou monitorando o BNG. Elasticsearch monitorando endereços IPs privados da minha rede, ONTs, Huawei, Fiber Home, e essas ONTs mandando pacotes, aqui, ó, porta 0, protocolo ICMP para esse destino aqui. E aí? Aqui é o endereço pela da China, China Mobile, lá, mas estava lá. Um monte, muita. Flood, rolando flood. Que louco isso, né? Então, monitorar o BNG é muito importante. E aqui vocês já conseguiram no curso, vocês perceberam que o curso está aqui para monitorar, então sempre monitorem mudanças massivas de fluxo, portas, países, estados, cidades, geolocalização. Mudanças massivas, a gente tem que saber o que está acontecendo, o que é, o que não é, tá? Tenha isso em mente, tá bom? Bom, e aí a gente vai entrar um pouquinho no FastTestMon, vocês já têm ele instalado, ele já está monitorando o fluxo de vocês. O FastTestMon, além de ser um coletador e um storage, ele ainda é um analisador, tá? Então, e além de ser um analisador, ele é um mitigador. Então, o FastTestMon é uma ferramenta mais completa. Ele faz ainda a mitigação, assim como as ferramentas de mitigação fazem, né? O Guard, Arbor e várias outras, tá? Então, você imagina que a maioria dessas ferramentas são extremamente rápidas para poder identificar um ataque DDoS. A maioria delas identificam na casa dos segundos. É de 2 a 30 segundos, tá? E isso é para todas, praticamente. Não é só o FastTestMon, mas a maioria delas fazem isso. Bom, com a detecção na casa de 30 a 2 segundos, o FastTestMon responde aos ataques à medida que recebe as informações de fluxo, tá? Algumas ferramentas, elas recebem a informação a partir de inline. O que é um inline? Elas fazem parte do encaminhamento, ela está no meio do fluxo. Então, quando o mitigador ele é um soft router, é um Linux ali com FRR, tudo bonitinho, e o fluxo está passando por ele, ele consegue analisar mais rapidamente os pacotes e tomar medidas aí mais rápido. O FastTestMon não faz isso. Faz. Ele faz isso na versão paga. FastTestMon é uma ferramenta que é versátil, né, que faz detecção de ataques DDoS, sensível a uma variedade de tipos de ataque. Então, ataques via os principais aí que a gente tem, inundações aí das principais flags, tá? Multivetoriais, usando combinações de técnicas, multiprotocolos, amplificação via os principais protocolos aí de amplificação, tá? E ele suporta uma variedade de protocolos de telemetria, que é o NetFlow, né, que é o famoso monitoramento de fluxo. Então, ele suporta um monte de protocolos de análise de fluxo. E por que a gente deve usar ele? Primeiro, não paga nada, então se você não quer pagar nada para ter alguma ferramenta que possa ajudar a sua rede, ele é uma boa escolha. Evidentemente, existem várias outras ferramentas pagas, né, galera? Nada de errado com isso. Detecção aí na casa dos 30, 2 milissegundos. Escalabilidade, integração rápida, amigável. Não tão amigável assim. Mas, para quem é programador, consegue desenrolar de boa. 100% adequado, black hole, né, visibilidade de tráfego e flow spec. Ele tem uma interface gráfica também, mas, inclusive, você pode montar a sua interface gráfica. Tem API, só que a API também é na versão paga. E ele pode ajudar a resolver aí inúmeros desafios da sua rede. Além de fazer a mitigação, nós vamos também brincar com uma parada chamada Thread Hunting, que a gente falou também já dele. Que é o quê? É o famoso caça às bruxas. Então, nós vamos caçar vulnerabilidade na nossa rede. Temos aí ferramentas como Suricata, OpenVise, Kerreito, o próprio Zabbix, você pode fazer varreduras, né? Você faz varredura, vulnerabilidade na porta 22. Aqui é o Zabbix, ó, Zabbix. Então, ele faz a varredura lá na rede, procurando, né, aplicando flag sim lá nas portas lá e procurando portas abertas e gerando ações. Nós temos aí, ó, NetFilter logs aí do Suricata, tá vendo? Endereços IPs aí em logs de origem, geolocalização, portas vulneráveis, tá?
análise de tráfego. Temos o OpenVise ainda. O OpenVise é muito massa. O Suricata é uma plataforma também usada para centralizar o que nós chamamos de CVE. A gente vai ver lá na aula lá de Thread Hunting, tá? Que são as vulnerabilidades expostas conhecidas, assim como o OpenVise. Então, essas duas aplicações são aplicações que vão varrer a sua rede atrás de vulnerabilidade. Toda vez que ela achar uma vulnerabilidade, ela vai fazer assim, ó, vulnerabilidade conhecida, endereço IP do host, tá? Qual é a severidade da vulnerabilidade e qual é a vulnerabilidade. Se você escrever um script que explore essa vulnerabilidade e consiga onar essa máquina, pronto, você criou um zumbi. É assim que cria zumbis. Ó, vulnerabilidade, vulnerabilidade, vulnerabilidade aqui, ó. CVE lá de 2011. Olha que CVE, que vulnerabilidade antiga, cara. Renegotiation DOS Vulnerability. Ó, a vulnerabilidade de SSL e TLS, tá vendo? Puta, velho. Porra, vai deixar a porra da rede vulnerável, cara? Você não vai fazer essa merda. Não vai. Não vai mais, né? Não vai fazer isso com o papai aqui. Tu vai fazer a coisa e o dever de casa direitinho. E se você precisar de ajuda, FlowSpec Solution está aí. A gente trabalha com trânsito mitigado, segurança em redes, a gente ajuda a sua rede na parte de segurança, na parte de roteamento, de consultoria. A gente está no PTT São Paulo e do Rio. A gente sempre trabalha com Burst no 95. R$ 3,50 mega, mínimo de 500 megas, consultoria já inclusa, então é muito interessante. A nossa mitigação, a gente já falou sobre ela, mas a gente faz basicamente tudo aquilo que a gente conversou lá na primeira aula, a diferença é que nós estamos aqui na ponta agora, tá? O William perguntando o que é Burst. O 95 percentil, William, assim, vamos supor que você contratou 3 gigas, tá? E eu tenho uma fibra com uma interface de 10 gigas com você. O que eu faço? Eu deixo esses 10 gigas abertos com você aqui. Ó. Se você precisar usar 5 gigas, você vai ter a porta aqui até 10 para usar e você só vai pagar a diferença desses 5, que vai ser 2 gigas. Vai pagar mais isso para você poder usar. Isso aí é um 95% percentil. Aí tem um período que você pode usar do mês sem pagar nada. Né? E se você ultrapassar esse período, aí você tem que pagar o que você usou de diferença. Isso é muito bacana para quem quer crescer a rede, quem está expandindo, para quem sofre um ataque. Por quê? Porque muitas vezes você tem 3 GB de banda, uma porta de 10 GB com a sua operadora com percentil, e você sofreu um ataque de 5 GB. Aí 5, 6, 7, 8. Sua porta foi para 8 GB. Entendeu? Não bateu os 10 GB. Você está tendo tráfego, está funcionando, mas o tráfego está lá em 8 GB. Você sabe que o ataque está acontecendo, igual foi com o Eliseu. O ataque está acontecendo e tal, mas você tem banda disponível. Então, com isso, você não fica offline. Agora, se você tem 3 GB, sofreu um ataque de 10, e o bust de 10, chegou 13 na sua porta, e você parou. Aí sua rede morreu. Entendeu? Essa é a diferença. Aí cobra o que passa por tempo, exatamente. Exatamente. Se você, por exemplo, vamos supor que você usou durante 2 horas, né? Você está dentro do tempo lá de 95 percentil, você usou 5% do 95, né? Então você não paga nada. Ah, não, usei durante 2 dias, aí você já pagou, aí você já paga essa diferença toda já. Estou dando só um exemplo aqui, tá? Então a gente faz todos esses níveis de mitigação e como que a gente se interconecta, FlowSpec, né? A gente se interconecta diretamente via Pix, faz um cross-connect com a gente, ou via VLAN bilateral no Rio de Janeiro ou em São Paulo. Então, se você ou a sua operadora tiver PTT Rio ou PTT São Paulo, a gente pode fechar VLANs bilaterais com vocês, ou fechar sessão BGP direto com você, via PTT mesmo, endereço IP do PTT, para poder salvar vocês rápido. Né? Mas, na maioria dos casos, a gente fecha uma VLAN bilateral para vocês poderem ter o tráfego separado, né? E tudo mais, dentro da nuvem de mitigação. Nós temos lá o Clear Pipe da gente, a gente faz tudo aquilo que a gente conversou, drop nas portas, rate limit, tudo isso aqui que a gente falou que a gente faz lá na FlowSpec, um padrão, tá? Toda mitigadora faz isso, ou a grande maioria faz. A maioria delas é tudo automatizado e a galera começa a análise assim que a coisa começa a acontecer. Então, basicamente, é normal isso. Uma equipe de SOC, né? Então, o SOC está sempre operando nas redes. O SOC está vigiando isso aqui 24 horas. É o que a gente faz aqui na FlowSpec, tá? Então, muitas vezes o cliente compra a gente, o link da gente, né, compra 1 GB de tráfego, paga aí
R$ 3.500, mas R$ 3.500 é o custo de uma consultoria. Então, além da consultoria, o cara ganha um link ainda, tem 1 GB de banda ainda. E ainda pode contratar só até 500 megas, que é o mínimo lá que a gente tem. E vai ter o mesmo serviço. Então, muitas vezes a empresa contrata mais pela consultoria do que pela própria mitigação, porque a ideia da mitigação é como se fosse um seguro de carro. Você paga para não usar, né? E se usar, é só acionar o seguro que a gente resolve. Bom, e é isso, e aí a gente finaliza, tá? Nossa aula aqui sobre os ataques. Essa apostila vai para vocês, os comandos estão lá na apostila. Vou mandar aqui já no chat, deixa eu ver se eu consigo mandar no chat já para vocês. Os comandos da saudosa apostila.